irmãos, Pai amado, que eles tenham um domingo abençoado, que eles sejam abençoados na sua casa, que eles possam um dia dizer como nós estamos dizendo nesta manhã: o Senhor é o Deus que nós amamos. Porque sabemos, ó Pai, que quando fugimos dessas circunstâncias e quando fugimos da Tua presença, o sofrimento ele vem, a dor ele vem, a luta ela vem, a batalha ela vem. Mas quando estamos na Tua presença, não significa ausência de nada disso, mas significa que existe um Deus que vence as nossas batalhas. Existe um Deus, Pai amado, que acerta a pedra no gigante e ele cai. Pai amado, existe um Deus que peleja a nossa peleja. Quando Ele diz para nós, Pai amado, para nós nos assentarmos e aguardarmos em Ti, Pai. Há um Deus, Senhor amado, que Ele diz: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrados dos meus pés, por debaixo dos meus pés. Ou seja, um Deus vitorioso, Pai. Senhor amado, que nesta manhã, que as pessoas não se sintam incomodadas pelo barulho santo, mas que elas se sintam, Senhor amado, curadas aonde elas estiverem, que elas se sintam tocadas, Pai, aonde elas estiverem, da maneira como elas estiverem, porque elas precisam da Tua presença, elas têm vazios na sua alma, elas têm vazios no seu coração, e elas precisam ver esse espaço preenchido, e esse espaço só será preenchido com a Tua presença. Pai amado, que eles estejam no lugar certo para ser revestidos com esse poder, para receber, Senhor amado, este algo precioso sobre as suas vidas. Pai amado, que nesta manhã, aquele dentro do seu lar, que ele aceite a Ti, ó Pai, que ele aceite a Jesus, Pai, que ele aceite o seu sacrifício na cruz do Calvário, que ele aceite e se converta à Tua presença, não se importando com o que vão dizer os familiares, mas que ele diga: eu quero é Deus na minha vida, eu quero que Ele preencha esse espaço na minha vida, eu quero que Ele me auxilie, eu quero que Ele me ajude, eu quero que Ele me encaminhe de vitória em vitória, de guerra em guerra, mas em vitória, para que o nome dEle sobre a minha vida seja glorificado. Pai amado, que nesta manhã nós que estamos aqui, ó Pai, sejamos, Senhor amado, também impactados pela Tua presença, sejamos impactados, Senhor amado, pelo Teu mover. Pai amado, que a nossa família seja ainda mais próspera e abençoada, pelo fato de nós já estarmos na Tua presença, buscando a Tua face. Pai amado, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha revelar a Tua palavra aos nossos corações, aos corações dos nossos filhos, ó Pai amado, para que quando nós estivermos aqui, Pai, os nossos familiares se aproximem da Tua presença. Pai amado, põe um óleo especial sobre a nossa vida, põe algo especial sobre nós, Pai, para que nós sejamos, Senhor amado, o atrativo, Pai, o atrativo, Pai amado, do povo para vir à Tua presença. Pai amado, que quando eles entrarem aqui, ó Pai, independente das circunstâncias, que eles encontrem um remédio para a sua alma, Pai amado, remédio para o seu corpo. Senhor amado, quando elas entrarem aqui, Senhor amado, que elas encontrem um abraço que elas tanto carecem, ó Pai. Senhor amado, que esta igreja, Senhor Jesus Cristo, seja, Senhor amado, uma referência, Pai, uma referência da Tua presença, do Teu amor, Pai. Porque, Senhor amado, essa igreja não existe por nossa causa, a igreja existe, Senhor amado, para que as vidas sejam tocadas, ó Pai. E quando elas aqui chegarem, Senhor amado, elas sintam a Tua presença, assim como nós nos sentimos, Pai. Abençoa, Senhor amado, esta manhã na nossa vida, Pai, dentro deste lugar, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Eu acho que o pastor até se empolgou hoje, né? Aleluia. Pode se sentar. Acho que a gente se empolga, né? Eu não acredito em empolgação, eu acredito que a gente é movido pelo Espírito. E a gente se alegra na presença do nosso Deus,
de tal maneira que a gente quer fazer mais. A gente quer fazer mais e mais. A gente quer louvar mais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, no seu versículo 49. No domingo passado, nós ministramos a ceia. E a ceia é a lembrança da morte de Jesus, né? Aleluia. Temos aí um grande desafio na nossa vida, né, de final de ano, que é essa campanha que nós vamos começar na sexta-feira, dia 1º de dezembro, que são os 12 dias de oração para um 2024 abençoado. Amém? Então serão 12 dias de oração, dos dias à noite, dia de culto normal, a gente vai fazer o culto normal, vai estar orando pelo mês que representa aquele dia. E na sexta e no sábado, por exemplo, a gente vai vir aqui na igreja, orar durante 1 hora e consagrar o nosso mês de janeiro e fevereiro. No domingo será o mês de março, na segunda-feira será o mês de abril, na terça-feira, maio, junho, julho, até dezembro. Não me recordo qual é a data que nós vamos estar encerrando, mas é 12 de dezembro, não sei se é no domingo, mas na terça. Mas estão todos convidados. Se você não puder estar todos os dias, mas esteja orando pelo seu ano de 2024, né? Consagrando ele, que eu faço assim, nós oramos e consagramos o mês, de mês a mês nós consagramos ao Senhor, e depois nós consagramos todo o ano de 2024 na presença de Deus. Significa que nós vamos ser vitoriosos, mas não significa ausência de luta. Nós vamos ter luta, mas nós sairemos vencedores de todas elas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Lucas 24, a partir do verso 49. E eu queria que você também me ajudasse a anunciar essa campanha, né, ao cheiro das águas, do mês de dezembro, 12 dias de oração, para que todos venham, baseado no livro de Jó, 14, do 7 a 9. Ao cheiro das águas. Nós estamos encerrando uma campanha na quarta-feira, onde o preletor será o próprio vídeo, amém? Vai ser por vídeo, não é videoconferência, não é alguém que vai estar falando, mas é algo que no meio de toda essa campanha, a televisão mostrou o que nós estávamos fazendo aqui, amém? E eu fiz questão de salvar o capítulo da novela Reis, para passar aqui na igreja, como mensagem, na quarta-feira, amém? Então, será uma bênção, porque nós estávamos numa campanha, numa igreja pequena, com pouca gente, mas até a televisão estava mostrando o que a gente estava fazendo. Então, Deus, ele se importou tanto com a gente, que falou assim: eu vou mostrar para você em cenas como foi, e eu quero mostrar para vocês também na quarta-feira, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus em Lucas 24, verso 49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, amém? E que poder seria esse, né? E a gente sabe muito bem que todos nós nos sentimos poderosos. Quer ver uma pessoa se sentir poderosa? É você dar um cargo para ela, amém? Quer ver uma pessoa se sentir no alto? Ela, quando ela está numa empresa, ela recebeu um cargo. Isso dá a impressão de que não que ela tenha capacidade para fazer, mas ela se julga a melhor de todas. Eu não estou falando de crente, mas estou falando que eu já vivi essas circunstâncias, não que eu fosse assim, mas eu busquei durante muitos anos alcançar um objetivo profissional. E dentro da empresa que eu trabalhava, eu comecei com 15 anos de idade como office boy. Eu estava lembrando a Aninha esses dias
que na minha época, o futebol de salão que você vê hoje na Olimpíada, que vai ser provavelmente na Olimpíada, ele começou na minha época, na nossa época. E nós começávamos jogando na rua. Então nós começamos um monte de coisa. Então hoje o futebol de salão, que era lá atrás, hoje ele está em evidência, mostra na televisão, é uma coisa que a gente jogava no meio da rua. Então foi o brasileiro, fomos nós brasileiros que criamos o futebol de salão. E quando eu falei para ela assim, dessa época, a gente se recorda de quando a gente começou. E quando eu comecei nessa empresa, eu comecei como office boy, ali eu fazia faxina, ali eu montava móveis, ali eu carregava geladeira, ali eu carregava lavadora, e não era uma coisa assim que é como é hoje, que às vezes você vê em vídeos um homem só carregando uma geladeira. Porque a geladeira já não tem mais o mesmo peso que tinha no passado. No passado era 3 pessoas para carregar uma geladeira. Então, eu carregava a geladeira. E o meu maior sufoco é quando a gente ia entregar uma geladeira num lugar que tinha escada. Porque era eu e o motorista para levar até lá em cima e não tinha ninguém para ajudar. E você tinha que reunir forças para levar. Então, até os 18 anos, eu fui office boy, montador de móveis, fazia um monte de situação, entregava móveis. Por isso que a gente sabe mexer com um sofá que não consegue passar na escada. Então, eu aprendi tudo isso daí. Quando eu fui para o crediário, eu estabeleci no meu coração, não tinha Deus no coração ainda, eu estabeleci um desejo de alcançar um objetivo, e eu queria ser chefe. Então, dentro daquele lugar, eu comecei a aprender. Tinha 4, 5 mesas. Tinha 4 dentro do crediário e uma fora. Essa fora era do gerente do crediário. E lá dentro, você começava a passear dentro daquele crediário. Então, as fichas que a gente tinha, as fichas eram todas escritas. E eu posso dizer para você que tinha de 3.000 a 5.000 fichas. Num arquivo que era enorme, assim, de A a Y, Z, tudo. Todos os nomes estavam ali, sobrenomes, tudo. Tudo que você vê arquivado no computador hoje, a gente tinha que ter na mente. Então, a gente trabalhava com isso. Então, dia após dia. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi cuidar daquele arquivo. Colocar ordem, arquivar, deixar na ordem alfabética, lembrar os nomes, fazer dos nomes. Então a gente era uma loucura, mas era delicioso você saber tudo aquilo ali. Então eu comecei ali, depois eu fui para o caixa, depois do caixa eu fui para a parte de tirar nota fiscal, depois de fazer balanço de tudo aquilo que tinha, depois eu fui para o faturamento, depois eu fui para cobrança, depois encarregado de cobrança e depois gerente de crediário. Há pessoas que elas conseguem, quando elas chegam nesse ponto, achar que elas são soberanas e sabem mais do que os outros. Ela chegou ali exatamente por isso, por saber mais que os outros. Mas há pessoas que quando elas chegam lá em cima, elas querem o quê? Pisar em cima dos outros. Agora sou eu que mando. Não é verdade? Agora sou eu que mando. Então dentro da igreja, há pessoas que elas buscam isto, mas não para levar o nome de Jesus, mas sim para se sobrepor às outras. Agora eu sou melhor do que você. Eu estou nessa condição. E quando Deus nos comissiona para fazer algo, você pode observar no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o Senhor fala assim que não são muitos os sábios que Ele escolhe, e nem são muitos os entendidos que Ele escolhe, mas Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ou seja, todo aquele que se faz sábio, Deus não escolhe ele. Ele escolhe aquele que todo mundo chama de louco. Para quê? Para confundir tudo isso. Então Jesus ele foi comissionando. Nós ministramos, falamos no início, que no domingo passado nós falamos sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia fala da morte de Jesus. Não é isso? E depois, o que acontece? Quem aqui se sente órfão de alguma maneira? Alguém se sente órfão? Pode ser órfão de pai presente também, órfão de mãe presente também. O que é um órfão? Órfão é aquele que perdeu pai e mãe. É órfão de pai e órfão de mãe. E quando se torna órfão,
o sistema aqui no Brasil, e quando eu lembro disso, se eu olho no rosto de uma criança, eu gostaria de ter muito dinheiro na minha vida, porque acho que eu ia adotar um monte de criança. Eu não ia deixar eles ter aquele rostinho triste quando perde pai e mãe. Aquilo ali para mim é uma coisa terrível. Então, como eu já me separei no primeiro casamento e deixei um filho de 1 ano e pouco, eu lembro disso daí, lutei por ele na justiça, consegui ganhar, mas depois, quando eu precisei de amparo para poder continuar com ele, não tive esse amparo, tive que devolver, tive que abrir mão da minha vida para que ele pudesse viver. Hoje ele já tem 30 e poucos anos, tem 3 filhos, 2 filhos, 3 é profético. Então, hoje ele já está bem crescidinho, mas aquele momento de ser órfão de pai, o pai está vivo, só que o pai não está mais presente. O pai vira pensão, o pai vira dinheiro. Aí a mãe começa a lutar para que o pai não se presente mais. É uma coisa terrível, não vou nem entrar por esse caminho porque é terrível. Por isso que quando as pessoas falam assim, pastor, eu estou querendo separar, eu falo, olha, da minha boca você nunca vai ouvir, faça isso, separe. Jamais você vai ouvir isso da minha boca. Isso é uma coisa sua, porque lá na frente, se der certo, você vai falar, pastor, eu separei, e se der errado, pastor, você que me incentivou a sair. Então, cada um que medite. E a Bíblia fala sobre a separação, quando Jesus fala assim que ele foi indagado quanto a isso, quanto ao divórcio. Jesus ele disse assim que o que Moisés escreveu por causa da dureza do coração do homem. Então olha como era no passado, já que o Senhor está ministrando no meu coração, eu vou falar isso aí. Como era no passado, a mulher, o homem ele recebia o Espírito, olha que coisa interessante. Ele recebia o Espírito descia sobre ele, descia sobre a mente dele. Esse Espírito incentivava a sua mente a dizer que a sua mulher estava atraindo ele. Ele levava até o sacerdote. O sacerdote não sabia se isso era verdade ou não. Ele entrava dentro do tabernáculo, raspava o pó do templo, colocava dentro da água, mexia e dava para a mulher beber. Se o ventre da mulher inchasse, ela verdadeiramente tinha traído ele. Mas se não inchasse, não traiu. Mas olha as circunstâncias pela qual essa mulher teve que passar. A humilhação de alguém acusá-lo. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele fala assim, olha, que no final de tudo, repete comigo assim, eu é que sou crente. Eu é que tenho que agir como crente. Eu é que represento Jesus. Eu que tenho que fazer como Jesus fez. Então, dizer assim, acabou o amor. Primeiro que a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Ponto. O amor jamais acaba. Então, o verdadeiro amor nunca acaba. Então, quando você vê Jesus falando sobre isso, ele fala que quando terminar o amor humano de homem e mulher, sobra o amor de Cristo. Porque quando tem o amor de Cristo, supera tudo. Amém? Repete comigo, todos nós temos defeitos. Ou não? Ou só o pastor que tem? Todos nós temos defeitos. É a mesma coisa, eu acredito que eu jamais apontei, eu vou usar essa palavra jamais, porque ela é pesada e pode provocar a minha esposa, mas eu acho que eu jamais apontei assim, um defeito dela. Mas as qualidades dela eu sempre busco colocar em evidência. Mas não significa que ela não tem falhas. Eu é que não gosto de dar evidência às falhas. Porque se você evidencia mais as falhas, parece que não tem qualidade. Mas existem qualidades. Uma vez brincando, pregando lá em cima, eu falei para ela dizer uma qualidade minha. Ela demorou quase 1 minuto para lembrar de uma qualidade. Aí eu ri, né? Eu falei, tá vendo? Agora e o defeito? Falei, quando falou de defeito, ela rapidinho. Porque o defeito fica mais evidente. Amém?
Então precisa sobrar o amor de Cristo. E quando nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, de tudo o que Ele fez, Ele deixou uma lição para aqueles que o seguiam. E Ele escolheu 12 homens para dar continuidade a isso. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, se não me falha a memória, ele diz assim que há de ser que nos últimos tempos desceria do Espírito Santo sobre toda a carne. Ou seja, todo mundo experimentaria o agir de Deus. Muitas pessoas entenderiam isso. E quando Jesus ele menciona aqui no livro de Lucas, ele dá um endereço para eles. Falei do órfão, porque quando Jesus morre na cruz, eles se sentiram órfãos, e cada um toma uma atitude. 2 discípulos a caminho de Emaús, eles estavam seguindo, indo embora. Emaús significa Vila dos Desprezados, ou seja, há pessoas que se sentem desprezadas pelo fato de ter perdido sua referência. Então, perdeu sua referência, então nós vamos embora, acabou para nós. Há outros que se fecham. Quando nós vemos a atitude dos discípulos após a crucificação, quando as mulheres vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio, elas vão até os homens, só que os homens de Jesus que ele escolheu, eles estão trancados, eles se fecharam. Então quando a pessoa fica órfã, ela se fecha, ela se sente desprezada, se sente humilhada. Não tenho mais a capacidade de evoluir porque a minha referência eu não tenho mais. Eu não tenho mais essa referência. Se você olhar para o pastor, muitas vezes eu paro assim e lembro do meu pai. Meu pai, ministerialmente, como pastor, como conhecedor da Bíblia, ele era uma referência. Só que eu não tinha a oportunidade de sentar com ele para falar com ele sobre o hoje. Então você se torna órfão disso. Então você não tem mais como conversar. E agora, como vai ser? Não é verdade? A Néia tinha a mãe dela até fevereiro, perdeu a mãe. E agora? Qual é a referência de mãe? Com quem que eu converso sobre os meus problemas? Já não conversava muito, porque a Néia nunca foi de, eu vou lá na minha mãe conversar com ela sobre os meus problemas. Não, o problema é nosso, a gente que resolve. Amém? Olha para a vida da irmã Bruna, perdeu seu pai já faz quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Então o pai era uma referência, e agora? Meu pai, ele sempre sentava comigo, meu pai sempre me dava conselho, e agora? Então nós ficamos órfãos de ter alguém que nos dê uma direção. Aí nós olhamos para a palavra de Deus e falamos assim: Senhor, e agora? Os discípulos a caminho de Emaús, conversando entre eles, Jesus se aproxima deles e nem com isso eles conseguiram enxergar Jesus. Significa que quando nos tornamos órfãos, nós não enxergamos também. Amém? Você se sente desprezado, não enxerga mais e se fecha. E quando a gente se fecha, o que acontece? Vem a depressão. Vem primeiro a opressão, depois a depressão, depois a tentativa do suicídio para tirar a vida. E é aí que o diabo começa a trabalhar mais forte. Então Jesus, sabendo disso, ele orienta os seus discípulos e dá para eles um endereço. Ele diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que de lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque aquilo que eu estou comissionando vocês não é algo terreno, é algo sobrenatural. A igreja, ela não é terrena, ela tem esse espaço físico, mas ela não é terrena, ela é celestial, ela é do céu, porque Jesus veio do céu e para o céu ele voltou, e de lá ele voltará para buscar a tua igreja. Então nós estamos nos preparando para algo maior e muito melhor. A igreja não é terrena, a igreja é celestial, ela é sobrenatural. A igreja é uma embaixada do céu. Eu gosto de falar sobre isso. Quando você vê a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, as leis dentro da embaixada dos Estados Unidos são dos Estados Unidos, dentro de um território brasileiro.
Ninguém pode invadir aquele território. É um espaço de 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros quadrados. Ninguém, tem a bandeira dos Estados Unidos ateada ali, ninguém pode entrar lá. Ninguém. Sem autorização ninguém entra. A lei do que acontece lá dentro não é brasileira, é americana. O embaixador, quando ele sai dali, ele vai até o aeroporto, batedores saem na frente dele. E eles vão até o aeroporto, pegam o avião, vai para os Estados Unidos, volta, está lá os batedores para conduzir ele em segurança até dentro da embaixada. A igreja é uma embaixada do céu aqui na terra. Quando você e eu nos preparamos para sair de casa, para vir à casa do Senhor, o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para serem anjos batedores à nossa frente, para nos guardar, para guardar a nossa vinda e a nossa volta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, e diga para ela: Deus está preparando você para algo muito maior. Aleluia! Deus está nos preparando para algo muito maior, muito melhor. Quem aqui está se preparando para ficar no mundo depois que Jesus voltar? Está se preparando para ficar aqui? Não, você quer subir com Jesus? Então é algo muito maior, muito melhor. E depois nós voltaremos para reinar com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele diz aos seus discípulos: fica lá, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E nós estávamos falando de ser órfãos. O Senhor, ele se preocupou com isso. No livro de João, capítulo 14, verso 18, por aí ele fala: não vos deixarei órfãos, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Ele vos enviará algo melhor, algo que vos oriente. Não é isso que nós buscamos? Alguém que nos oriente, que diga para nós a direção que nós deveríamos tomar em alguma coisa. Não é isso que a gente gostaria? Você gostaria de ter alguém que estivesse sempre com você para dizer o que você deve fazer naquela circunstância? O Espírito Santo de Deus, ele está ali. Qualquer decisão que você for tomar, se você encontrar um cantinho, vai lá, ora a Deus, e Deus vai dar para você a direção. E quando ele diz aos seus discípulos: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, era uma promessa. Joel 2:28, está lá a promessa. Atos 2, quando a gente começa a ler, está ali o cumprimento da promessa. Mas o Senhor, ele estava dizendo para eles: eu não vou deixar você assim sozinho. Eu vou para o Pai, porque tem que se cumprir isso. Ele tinha que cumprir. A Bíblia diz que Jesus, ele ficou 40 dias após a ressurreição, fazendo milagres e se apresentando aos discípulos até que isso acontecesse, até que ele subisse aos céus. Olha que coisa interessante. Ele continuou para que você não se perca pelo fato de você não estar vendo. Amém? Que você não se perca pelo fato de você não ver a coisa acontecer. Porque se está acontecendo no mundo espiritual, é lógico que nós não estamos vendo. O Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ver Ele, mas nós sabemos que Ele se faz presente neste lugar. Nós sabemos que Ele está dentro dos nossos corações. Então não se deixe se perder, porque você não está vendo nada acontecer. É como nós ficamos aqui na igreja ao longo de todo este ano. Olha que Deus tremendo. Ao longo de todo este ano, com quantas pessoas nós estivemos aqui. Esse ano nós não esperávamos, mas Deus preparou a Bruna, trouxe a Bruna para perto da gente, levantou o Henrique, aproximou o Henrique perto da gente. Nós estamos vendo a Vanessa voltando. O Senhor, ele está trabalhando, nós não estamos vendo. Todo mundo está olhando e está dizendo: continua vazio, mas aqui dentro nós sabemos que Deus continua operando maravilhas, o Senhor continua operando milagres, Ele continua agindo. Embora nós não estejamos vendo, Ele quer dizer para mim e para você: não se faça de cego ou se desentendido. Eu estou realizando uma grande obra na sua vida, por mais que você não esteja vendo. Amém?
Por mais que você não esteja vendo, eu estou fazendo. Nós conhecemos o Henrique, bebê, na barriga da mãe. Hoje está com 15 anos. Bebezinho. Hoje está com 15 anos. Ele pode dizer assim, a gente pode chegar, nossa, como você cresceu. Por quê? Para quem te viu bebê hoje, te vê desse tamanho, nossa. E você mesmo, não, mas eu não consigo me enxergar desse jeito. Não é verdade? Eu não consigo. Todo mundo fala assim que eu estou grande. Daqui 6 meses você está maior que eu. E você vai dizer assim, você só vai perceber quando você começar a olhar para mim assim. Né? Olha o tamanho do Léo. Quem era o Léo há 2 anos atrás? Há 2 anos atrás o Léo era baixinho. Hoje ele está quase maior que a mãe dele. E a mãe dele é alta. Você olha assim, fala, meu Deus, era só um menino. E olhando, eles mesmos podem dizer assim, nossa, mas eu não vejo isso. Nossa, mas nós estamos vendo. Às vezes você não consegue ver o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Olha que coisa interessante, a gente vai no supermercado e você faz uma compra para o mês inteiro, só que você vai comer durante todo o mês, não é isso? Não é bem assim. Não, mas eu estou profetizando sobre a sua vida. Você faz isso porque você tem uma preocupação e você não vai comer tudo num dia só. Porque a gente pensa que vai acabar, que vai perecer. Ao longo de todo o ano, quando foi que você chegou na mesa da sua casa e faltou o pão? A impressão é que você vai perecer. Mas quando você vê, está ali. Dia após dia, você foi lá e comeu. Dia após dia, você foi lá e tomou café. Com pão, manteiga, frios. Ou alguém vai lá na padaria e compra um bolo para você. Bolo do que mesmo? Aipim. Aipim é mandioca. Mas que delícia. Alguém vai lá na padaria e diz assim, olha, pensei em vocês no casal, eu trouxe aqui um pão com mortadela. Adoro mortadela. A nossa não briga, agora é nossa, né? Agora as nossas não brigam. Sanha a nossa lombriga. Tem lombriga também? Deve ter, né? Deve estar escondido. Mas tem. Né? E a gente pensava que não, nós vamos perecer, nós não vamos ter. Mas Deus prepara. Então que nessa manhã, aquele sentido de não conseguir enxergar, o Senhor, quando Ele entra com os 2 discípulos dentro da casa e Ele parte o pão, quando Ele parte o pão, a visão deles abre, a escama dos olhos cai, que você consiga enxergar o Senhor no partir do pão. Em nome de Jesus. Quando você for partir o pão na sua casa, você saiba que é Deus que está providenciando todas as coisas. Amém? Quando você for se sentir depressivo ou desprezado, saiba que o Senhor, Ele está contigo. Quando você se sentir só, saiba que o Senhor está contigo. Amém? Quando você se fecha, quando você não quer enxergar, sabe, o Senhor é contigo. Está pronto para te abençoar. Ele disse, eu não vou deixar você assim. Quando ele fala revestidos de poder, significa que você está vestido, você não veio aqui sem roupa, você está vestido. Mas eu vou colocar alguma cobertura sobre você. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E qual é a armadura? Vamos fazer um exercício, vamos lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, vamos ler para ver que revestimento é esse que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Amém? Quando ele diz sobre o Espírito Santo de Deus é que traz sobre nós esse revestimento, essa armadura para que a gente possa resistir no dia difícil.
Amém? Vamos ler todos juntos, a partir do verso 10. Achou aí? Efésios, capítulo 6, é Novo Testamento, depois de 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, aí vem Efésios. Já passou. Hã? Não, é Efésios 6. A partir do verso 10. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Amém? Porque a nossa luta, ela é espiritual. O apóstolo Paulo ele fala assim que as nossas armas não são as mesmas que se usam no mundo. As armas da nossa milícia não são deste mundo, mas elas são poderosas em Cristo Jesus. E se elas são poderosas, elas são mais eficazes do que as do mundo. Amém? Como é que você enfrenta o fofoqueiro, você sabe? Como é que você enfrenta o invejoso? O macumbeiro. Como é que você sabe que alguém te odeia? Amém? Como vencer todas essas coisas? Primeiro passo é você estar guardado, porque a palavra de Deus diz que nenhum dardo, nenhuma seta enviada contra a minha e contra a sua vida vai prosperar. Amém? Quando se fala de dardos inflamados do maligno, se fala de palavras, de situações que são criadas contra as nossas vidas, e nós, se não estivermos revestidos, elas vão nos afetar. Amém? Então vamos lá. A partir do verso 10, vamos ler todos juntos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde que é o campo de batalha? Lugares celestiais. E a batalha, ela acontece muitas vezes na nossa mente. Amém? A pastora Joyce Meyer escreveu um livro sobre a batalha da mente. Então a batalha, ela acontece aqui. Porque o diabo, quando ele quer enganar você e falar que Jesus não fez nada por você, ele começa falando aonde? Ele começa falando aqui, ó. Para dizer que você não tem capacidade, ele fala aqui. Então a batalha está aqui. Então nós precisamos nos guardar. Amém? E olha quantos inimigos nós temos. Nós temos principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São 4 situações que vêm contra as nossas vidas. Então, oi? E já faz parte. Porque o que está lá, se não tem Cristo, é isso que ele vai produzir. O objetivo é nos atingir. Então o apóstolo Paulo fala, então se revista. Por quê? Você vai estar guardado. Agora, com o que você luta contra essas coisas? Então vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, crente não tem meio termo. É sim, sim, não, não. É com verdade que ele trabalha. Amém? E vestida a couraça da justiça. A couraça é aquilo que o soldado usa para proteger aqui na frente e as costas. Amém? Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Significa evangelho. Boa nova. Significa que o seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus.
O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: aquele que me ama guarda as minhas palavras, e quem guarda a minha palavra, eu estou com ele e ele comigo. Então a palavra de Deus é o evangelho que vai guardar a sua vida para que você vença, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que você usa o escudo? Qual é a posição? Ele guarda a sua frente, embora você tenha uma couraça de proteção, mas aí você coloca o escudo para te proteger. Então você tem o escudo mais a couraça. E qual é o objetivo? Por que a couraça não está no corpo inteiro? Ela está só aqui na frente. O que está aqui na frente? O coração. Qual é o objetivo do dardo inflamado do maligno? Atingir o coração. Atingir o coração, sobe para a cabeça. Subindo para a cabeça, aí vem as atitudes e os atos. Inflama. Inflamado significa que alcançou o seu objetivo. Quando inflama, quando você fica revoltado, quando você pega o tênis e joga na parede, né? Não sei se alguém aqui já fez isso, pegou o sapato e jogou na parede, que raiva, né? Já pegou alguma coisa e jogou o copo no chão, que raiva, inflamou. Ou seja, aquilo que o inimigo queria fazer, ele conseguiu atingir o seu objetivo. E quando Jesus disse para os discípulos: fica lá em Jerusalém, era esse o objetivo, te revestir de todo o poder, para que você possa enfrentar tudo que está aí. Porque a batalha, ninguém vem conversar com você e dizer assim: olha, eu vou ali, eu vou fazer uma macumba para você. Ninguém vai fazer isso. Mas com certeza aquele demônio que foi enviado, quando ele chegar em você, ele vai rodear. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então o diabo precisa necessariamente ficar em derredor. Ele não pode se aproximar de você, porque o anjo está ali. Quando você sair daqui, saiba que o anjo do Senhor está acampado ao seu lado, para te guardar. Então aquela obra de bruxaria, aquilo que foi feito, ele vai chegar em você, ele vai sair de lá, ele vai passear, ele vai procurar, ele vai te procurar, ele vai chegar no seu endereço, mas ele não vai entrar. Ele não vai tocar em você. Por quê? Porque ele vai ser obrigado a voltar lá e dar um recado lá. Eu não posso tocar nele, porque ele pertence ao homem lá de cima. Amém? Obrigatoriamente ele vai ter que fazer isso. Estou falando uma coisa que eu já tive experiência disso. Eu entrei numa roda de umbanda uma vez, porque meu irmão, que hoje é apóstolo, fazia parte. E eu entrei lá, nos momentos difíceis da minha vida. E o Espírito falou para mim que não podia fazer nada comigo e ainda perguntou: o que você está fazendo aqui se você não pertence aqui? Você pertence ao homem lá de cima. E eu nem crente era. Mas eu fui consagrado quando criança. Então olha o segredo aí. Ele sabe aonde ele pode ir. E se ele chega e não pode fazer nada, ele vai voltar lá e vai dar o recado: eu não posso fazer nada contra ele, porque ele pertence. Eles não falam o nome de Jesus, eles falam o homem de branco, o homem lá de cima. Já viu a Xuxa falando do homem lá de cima? É uma endemoniada. Por quê? Porque ela não pode falar Jesus. Se ela falar Jesus, ela cai dura. Amém? Então a nossa luta. Então, por mais força que a gente diga que o diabo tem, quando ele chega aqui, ele não pode tocar, não pode tocar. Praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Em nome de Jesus. Estou me fazendo entender, não? Ou estou enrolado? Não, fala a Deus. Fala a Deus? Então fala a Deus, continue a falar a Deus. Continue a ministrar nos nossos corações. Amém. Então vamos lá. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a parte que eu mais gosto. O capacete é o revestimento aqui. O exército, quando a pessoa vai para a guerra, o soldado vai para a guerra, ele pode levar um tiro de calibre 50, que não derruba ele. Derruba pelo impacto, mas não atravessa, porque o capacete é a proteção dele. O exército romano, todos usavam capacete. Por quê?
Porque a espada, quando vem, ela vem assim, né? Então ela vai bater na cabeça. Estamos com um capacete que protege. E ela cobre a orelha. Por que cobre a orelha? Cobre a orelha porque tem alguém que fala demais. Então tudo aquilo que entra pelo ouvido desce para o coração e sobe para a cabeça. Então com um capacete, o que acontece? A pessoa pode falar, vai bater aqui e vai sair fora. Vai bater aqui e vai sair fora. Amém? Quando você está sem o capacete, tudo que a pessoa fala para você desce para o coração. Né? E aí você fica triste, abatido. E aí depois sobe para a cabeça. E quando você sobe para a cabeça, você fala: só de raiva agora eu vou comer um pão com manteiga. Só de raiva agora eu vou comer um pão com ovo. Amém? Para não falar outra coisa. Então a gente pensa em fazer besteira. Não é isso? E a palavra de Deus, ela é a nossa, Salmo 91, ela chama a espada de escudo e broquel. Escudo é uma arma de defesa, onde você se defende. Broquel é onde você ataca. E o maior erro dos crentes não é o fato dele falar a palavra de Deus. É o fato dele colocar a palavra de Deus em situações que não tem nada a ver. Por exemplo, a gente dizer que alguém vai para o céu, que ela vai para o inferno. A gente sabe. Mas só que o que vai irritar ela é isso. Então você fala isso, a pessoa se irrita. Agora, quando você coloca a Bíblia, eu tenho o hábito de fazer isso, não sei se vocês já perceberam, que quando alguém começa a conversar comigo, eu já puxo logo para a Bíblia. Porque todo assunto e toda conversa, ela gira em torno de conhecimento da área que a pessoa está falando. E a minha área que eu domino é a Bíblia. E quando eu falo da Bíblia, a pessoa precisa arrumar um argumento melhor e muito maior para se livrar do que ela está falando. Por exemplo, quando a pessoa fala para a pessoa: você vai para o inferno, a pessoa se ofende. Mas e quando você diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado? Mudou um pouquinho? Você falou a mesma coisa, só que dentro da palavra. E o que você já ouviu alguém questionando isso? Esse versículo? Por quê? Porque não tem argumento. Contra a Bíblia não tem argumento. Contra fatos não tem argumento. Então nós não precisamos ficar argumentando com as pessoas. Nós precisamos instruir elas. Olha, esse daqui é o caminho. Por que eu tenho colocado muito esse louvor Jesus? E aonde Jesus? Ontem eu vi, tinha uma marcha para Jesus em Osasco, e tem uma igreja que a gente conhece, que eles estavam colocando o nome de Jesus, essa música Jesus, só que eles tocando. E eu vendo assim, nossa, tá xoxo, sem vida. Eles falaram: seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é... Eles falaram alguma coisa lá que eu não entendi. Aí você fica tímido de falar o nome de Jesus. Há uma timidez quando você vai falar Gustavo Lima. Todo mundo fala Gustavo Lima. Fala Jesus. Sabe como que é, né? Se eu falar esse nome aqui, então está todo mundo ouvindo. Era a oportunidade de gritar Jesus. Eu quero gritar. Sabe o que é gritar Jesus? Eu quero gritar Jesus. Quero falar para todo mundo que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Seu nome é cura mesmo. Seu nome é poder mesmo. Aí as pessoas: não, a gente não pode falar muito alto porque pode ofender os ouvidos. Não. Nós precisamos anunciar Jesus com ênfase, com vontade, com desejo, mas dentro da sua palavra. Então quando ele fala: se prepara com a palavra, porque contra fatos não tem argumento. A gente vai deixando a pessoa falar o tanto que ela quiser. Olha que coisa interessante, eu fui num casamento de 50 anos, comemoração, na igreja católica. A Ana era pequenininha, e quando a gente entra dentro da igreja católica, a Ana se assusta com as imagens.
E a Ana, quando ela entra dentro do carro, na saída, ela fala: vô, que boneca feia. Aquelas bonecas tudo pendurada feia. Fala, a gente não pode chegar lá e gritar, mas a gente pode trazer para nós aquilo que nós vimos. Não serve. Eu não vou entrar lá dentro e dizer para o padre assim: olha, seu padre, essas imagens aqui, eu sei que elas não fazem nada. Qual é a luta deles hoje? Em 1992, João Paulo II, ele estabeleceu um programa lá em Roma, chamado ecumenismo. Ecumenismo e, como é que fala, meu Deus? Católico carismático. E o principal objetivo dele era impedir que os católicos se convertessem ao cristianismo. Então esses dois passaram a ser os seus dois braços e lutas. Então ele começou a fazer algumas concessões. Dentre as concessões era tirar as imagens. Porque quando você entra dentro da igreja evangélica, não tem imagem. Então o que eles começaram a fazer? Há locais que não tem mais imagens. E eles começaram a forçar a barra para o ecumenismo. Por quê? Liderando dessa forma, vamos dizer assim, que eu sento aqui, o padre senta aqui, o pai de santo senta aqui, o da Seixonoe senta aqui, os outros, todo mundo senta aqui, todos os líderes de todas as religiões sentam e nós cultuamos ao mesmo Deus. Isso é verdade? Mas tem vários pastores que adentraram nisso. Por quê? É para você não bater de frente com aquilo que está acontecendo no mundo. Então isso foi elaborado lá atrás pelo Papa João Paulo II, para impedir o crescimento. Então tem muitas igrejas hoje que elas estão fazendo como o mundo. Por quê? Porque assim ela consegue se igualar àquilo que o mundo está fazendo. Quando nós precisamos daquilo que Jesus disse no livro de Lucas: revestir de poder, porque é esse poder que vai mudar a nossa sorte. Amém? Eu assisti um filme ontem chamado Movimento de Jesus, em 1970, lá nos Estados Unidos, onde era aquela febre dos hippies, sexo, droga e liberdade, fazer tudo o que queria na cabeça. Naquele tempo, Deus levantou alguém do meio deles, salvou ele, e ele começou a pregar o evangelho. E olha que coisa interessante, ele foi para uma igreja que o pastor estava sozinho, já de cabelo branco. Eu me vi naquele pastor. E eu me vi naquele pastor, porque aquele homem vem não trazendo uma novidade, mas ele vem para quem tinha sabedoria e conhecimento. Então eles se uniram, e aquele homem que estava no meio dos hippies começou a trazer um monte de alma para aceitar Jesus. E dentro da igreja, aqueles que estavam engravatados, aqueles que já estavam de cabelo branco, ameaçaram o pastor de mandar ele embora se ele continuasse a trazer aquelas pessoas, porque aquelas pessoas quando entravam sujavam o carpete, aquelas pessoas quando entravam fediam, aquelas pessoas quando entravam. O que o pastor falou? O pastor pegou o microfone, entrou na frente da igreja e falou assim: aquela porta estará sempre aberta para você que está triste, abatido, precisando de cura, e ela é uma via de mão dupla. Quem não estiver satisfeito também pode ir embora. Aquelas pessoas que não estavam satisfeitas levantaram e foram embora. Deram lugares a mais pessoas que chegaram, mais pessoas que chegaram, mais pessoas que chegaram. Então às vezes nós podemos estar aqui olhando e falando assim: Senhor, estamos só nós. Não, nós estamos nos enchendo do Senhor de sabedoria, para que quando as pessoas chegarem, elas recebam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo nas suas vidas, que num abraço elas possam ser curadas e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Amém, querido? Quando ele fala revestido de toda a armadura, esteja preparado, sempre preparado para a luta. Amém? Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito. Esse espirro que a Néia gosta.
Faz esse espirro de homem. Espirro direito. Amém? Ó, esse versículo: anda em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Você sabe o que significa estar orando no Espírito, querido? Orando em línguas. Para você estar orando em línguas, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que ver o mover de Deus sobre a sua vida. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, vigiar também. Vigiar para que a gente não entre em tentação. Para que o inimigo não consiga exercer o domínio sobre as nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, que eu acho que eu já falei bastante. Amém? Vamos colocar de pé. Revesti-vos, ficai em Jerusalém. Então nós falamos sobre o desprezado, sobre aquele que se fecha, sobre aquele que não enxerga, não é? E quando nós viemos para a casa do Senhor, o Senhor traz isso sobre nós. Você que é desprezado, eu vou te dar valor e você vai viver. Você que não enxerga, eu vou te dar visão e você vai passar a enxergar. Você que se fechou, você vai se abrir e o nome do Senhor sobre a sua vida será glorificado. Ficar em Jerusalém, ou seja, ficar no lugar certo. Esteja na posição para receber aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome, Pai. Bendizemos a ti, ó Deus, em todo o tempo. O teu nome é cura, o teu nome é poder, o teu nome é libertação, o teu nome é transformação de vida, o teu nome faz proezas, ó Pai. Em teu nome, Pai amado, nós podemos todas as coisas, porque é a tua presença que nos fortalece, Pai amado, e o teu Santo Espírito, Pai amado, que habita dentro dos nossos corações e nos orienta, Pai, a realizarmos aquilo que é a tua vontade sobre as nossas vidas, manifestando sobre nós o teu poder, Pai. Senhor amado, olha para nós que já temos um pouco de experiência. Olha, Senhor amado, nesta manhã para a vida, Senhor amado, do Henrique, que ele tem pouca experiência de vida, mas ele está buscando sabedoria em ti. Concede a ele, Pai amado, a tua presença, o teu Santo Espírito, Pai amado, realiza os desejos, Senhor amado, do coração do Henrique. Sobre ele seja manifesta a tua glória e o teu poder. Sobre a vida da irmã Vilma, que não pode estar aqui conosco nesta manhã, abençoa sua casa, abençoa sua família. Sobre a vida da irmã Bruna, Pai amado, cobre ela com teu sangue, reveste ela com teu poder. Abençoa a vida da pastora Neia, cobre ela com teu sangue, a minha vida, Pai, cobre-nos com teu sangue, guarda as nossas vidas debaixo da tua potente mão, Pai. Na quarta-feira nós teremos o encerramento dessa campanha vestida de silício, Senhor amado, nos dá graça, sabedoria, para consagrarmos a ti essa campanha, Pai, e sendo gratos, ó Pai amado, por tudo aquilo que tu fizeste nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida da Vanessa, Senhor amado, a sua família, a sua casa, cobre ela com teu sangue e guarda a sua vida, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, e por gentileza não esquece do pastor. Amém. Se sobrar um abraço aí, me dê.